Mais informações para você aqui no Jornal da Manhã e com destaque para soja, carnes de frango e suína, celulose e algodão. O agronegócio brasileiro impulsiona a economia e alavanca as exportações. Lembrando que o PIB teve um registro positivo no primeiro trimestre deste ano de quase 2%, justamente por causa do setor. Acompanhe mais detalhes na reportagem de David de Tarso. 14,4 bilhões de dólares em exportações somente em julho. Esses foram os números do agronegócio brasileiro, com registro de recorde para o mês e crescimento de 1,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Complexo de soja, carnes de frango e suína, celulose e algodão foram os produtos responsáveis pelo desempenho favorável da balança comercial. Outra notícia positiva é quanto ao Japão, que tinha suspendido a exportação de carne de frango do Espírito Santo e retomou as atividades com o Brasil. Em um novo acordo ficou ajustado que as restrições de exportação dos produtos carnes de frango e ovos ficam limitados apenas aos municípios onde houver detecção de focos da gripe aviária e não mais o estado todo, conforme explica o vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Ingo Plöger. Nós não tivemos esses registros de uma maneira sistêmica. Tivemos uma ou outra circunstância que depois foi provada que está dominada, que está dentro dos requisitos internacionalmente aceitos, e com isso o Japão, que é muito rigoroso nessa parte, aceitou toda essa documentação e a certificação que nós temos para que pudesse reabrir essa questão. Mas para que o agronegócio continue tendo bons números, outro fator fundamental é quanto ao clima. Afinal, o país vizinho, a Argentina, sofreu com Laninha, que provocou uma seca por lá. E agora deve sofrer com outro fenômeno meteorológico, o El Niño, que é o oposto do Laninha. Agora com o El Niño vai ser o contrário, nós temos mais chuvas e também teremos efeitos de calor bem maior com o El Niño e que vão afetar as áreas onde estamos cultivando, plantando as diferentes culturas. Mas, por outro lado, vamos continuar a investir na ciência, tecnologia e inovação, trazendo para frente essa questão. Apesar das expectativas positivas em relação aos volumes e clima, muitos setores do agro têm enfrentado problemas em relação a preços, conforme explica o head de proteína animal, Iago Travagini. A gente pode ter, sim, para algumas culturas, uma queda produtiva e, consequentemente, lá no final do ciclo, isso afetar a exportação, mas, no final, como o Brasil tem uma grande vantagem comparativa em relação à produção, ele consegue produzir bem, ele tem um clima que faz com que ele consiga produzir sem grandes problemas por enquanto. Então, no final do dia, a gente continua com essa perspectiva de que, pelo menos a soja produza bem, a gente continua exportando, mas algumas cadeias podem ser, sim, prejudicadas, como o milho, e talvez aí a cadeia da carne, que a gente já está enfrentando um problema aí de excesso produtivo e preços lá embaixo. E toda essa situação pode desestimular o produtor a fazer novos investimentos de expansão ou até mesmo de permanecer na atividade.